Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Dessa vez o tema é depressão. E com base nesse tema vamos ler em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Bom, nós vamos falar desse tema sobre depressão, baseado aqui em 1 Reis, capítulo 19, que fala sobre a vida de Elias, do profeta Elias. E nós vamos mostrar que, como Elias estava sujeito às crises emocionais, nós vamos trazer para nós. Todos nós estamos sujeitos, todos nós passamos por dificuldades, perseguições, tristezas, todos nós passamos por momentos de crises, momentos de críticas. E eu quero dividir aqui esse estudo por 4 tópicos. A depressão nós vamos falar. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre a causa. As causas da depressão. Quais são as causas da depressão? Nós iremos falar sobre isso. Segundo tópico, nós iremos falar sobre a reação diante dessas coisas, diante das crises, diante da depressão. E o terceiro tópico é como enfrentar a depressão. E o quarto e último tópico é saindo da depressão. Então eu quero ser meio rápido, meio breve. Nós vamos falar aqui do primeiro tópico, as causas da depressão. Talvez você que vai me assistir para por esses momentos difíceis, momentos depressivos, e às vezes não sabe a origem, não sabe de onde veio, não sabe quais são as causas, a raiz. Então nós vamos falar primeiro, uma das primeiras causas é a oposição. Talvez nós somos pegados por oposições das pessoas, dos próprios familiares, dos vizinhos, das próprias pessoas que nos cercam, são opostos a nós. E isto nos causa, às vezes, um certo sentido de tristeza, de desânimo. Foi o caso que aconteceu com Elias. Elias, ele sofreu uma oposição de Acabe, de Jezabel. E o versículo que lemos, ele desejou para si a morte. Ele pediu a Deus para tirar a sua vida, porque estava passando por um momento tão difícil, por uma oposição tão ferrenha. E ele vai dizer para Deus tirar a sua vida, por causa da oposição que estava forte, ferrenha, difícil de lidar. Então, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 e 2, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Então Acabe vai contar a Jezabel, sua mulher, que Elias tinha matado todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel, indignada por isso, fez um juramento aos seus deuses que ia matar a vida de Elias. Então Elias agora fica com medo da oposição, ele se sente desanimado, ele se sente ofendido por Jezabel e ele começa a ficar com medo, desanimado por causa da oposição. Então fala aqui que Jezabel vai procurar Elias para matar. Então tomou atitudes que revelou o seu estado depressivo. A atitude de Elias aqui foi foi uma evidência que ele estava se entrando no estado de depressão. Revelou o seu estado depressivo. A oposição sistemática tenta fazer-nos desistir da obra de Deus. Então Elias ali, após fazer um grande trabalho, uma grande obra diante de Deus, que foi Deus mandar ali fogo nos profetas de Baal, através da vida de Elias. Então Elias agora, ele tenta desanimar da obra, ele fica com medo, ele, por causa da oposição tão ferrenha de Jezabel, de Acabe, Elias fica com medo. Então, muitas das vezes nós somos pegados assim, a oposição está tão forte,
contra nós, tudo que fazemos as pessoas é contra, são opositórias, são pessoas que são ao contrário a nós. Isso nos causa, às vezes, nos ofende, nos causa até um desânimo, uma opressão. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, aqui ele vai dizer que no mundo, debaixo dos céus, nesse mundo aqui, onde é regido por Satanás e seus anjos caídos, então nós vivemos em um mundo caído, difícil de viver. Vamos ter aflições sim, vamos ter motivos vamos ter várias coisas que vai tentar nos atrapalhar, oposições diariamente, do início ao fim, pelo diabo, pelos familiares, por quem está à nossa volta, pelos próximos, pelos amigos, pelos vizinhos. Então sempre vamos estar nesse sentido. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Diante das aflições, da perseguição, da oposição, Jesus nos manda ter ânimo e seguir em frente. Ele venceu e vai nos dar força para vencer. Esse é o primeiro sentido. Segunda causa que nos tenta trazer a depressão, frustração. Segundo é frustração, quando nós frustramos. O sentimento de incapacidade ou fracasso diante da realização de um trabalho inútil pode levar-nos à depressão. A ideia que se tem é que a vida não faz o menor sentido. Elias perdeu o ânimo de viver. Humanamente falando, não somos diferentes do profeta, temos a mesma natureza. Então, quando nós fazemos algo que achamos que empregamos os nossos esforços, que achamos que estamos certos, achamos que demos o nosso suor, e acaba sendo um serviço que não é reconhecido, nos causa frustração, ficamos frustrados, pensamos que não faz sentido viver mais. Foi assim que aconteceu com Elias. No versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Então vemos aqui um Elias que tinha acabado de fazer vários prodígios, tinha acabado de fazer um milagre ali, Deus fez um milagre através da sua vida. Vemos um Elias agora frustrado. Um Elias que agora estava sendo perseguido, que tinha uma oposição contrária à vida dele, ele se frustra. Ele pensa: mas eu não fiz algo para agradar a Deus, como agora tenho uma oposição perante a mim, procurando me matar, procurando a minha vida. Ele se frustra. Nós às vezes nos frustramos com algumas coisas. Talvez as pessoas nos prometem alguma coisa, promete estar conosco nos dias difíceis, e quando vem esses dias maus, difíceis, elas não se aparecem nem para nos fazer uma visita, então nós frustramos. A frustração, ela também é uma evidência que pode nos levar à depressão. Entendeu? Porque nós não somos diferentes do profeta Elias. Tiago 5,17 fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Elias era de carne e osso. Elias era falho. Elias era limitado como nós. Se aconteceu com Elias, condirá com nós. Não somos melhores, nem menores, nem piores do que Elias. A depressão, ela pode nos atacar. Ela tende a nos atacar. Quando tem oposição contra nós e quando frustramos. Terceiro ponto, o medo. O medo também é uma evidência de que nos pode levar à depressão. O que é o medo? É o pavor incontido do que nos possam fazer os adversários. O medo do futuro, o medo de doenças e etc. Vivemos um mundo tão difícil, onde as coisas tendem para ficar mais difícil, mais pior. Inversão de valores, doenças, tantas coisas que nos está ao redor, nos levam ao medo. O que será daqui 15 anos, 10 anos? Medo do futuro, medo da morte. Isso pode levar-nos a ficar depressivos, desanimados, tristes, ao choro. Medo. Elias estava com medo. Elias fugiu, por quê? Porque teve medo da oposição de Jezabel, que era tão forte.
Quando alguém se levanta contra nós, às vezes ficamos com medo. O medo é natural do homem. E quando deixamos de olhar para Cristo, depositamos a nossa confiança em nós mesmos, então vem as coisas para nos mostrar e nós então ficamos com medo. Medo de doenças. Estamos sujeitos a doenças, estamos no corpo mortal ainda. Então às vezes ficamos com medo. O medo de doença e etc. Várias coisas. Medo do governo, medo da fome, medo do que vem a ser esse mundo, do caos, o medo da morte, dos adversários, do inimigo que nos cerca, que está perante nós todos os dias com as suas setas inflamadas, tentando nos atingir. E às vezes ficamos com medo. Quem nunca ficou com medo? Quem não tem medo? Qual o ser humano que não teve medo? Elias teve medo. Nós temos medo. Quarto ponto, a angústia. Quando somos angustiados, tendemos a ficar depressivos. A angústia também é evidência da depressão. Angústia. Quando enfrentamos um problema de difícil solução e não achamos uma saída, ficamos tristes e angustiados. É nesse momento que a crise depressiva se instala. Interessante aqui, que fala que quando nós temos um problema tão difícil, de difícil solução e não achamos uma saída, ficamos tristes e angustiados. É nesse momento que a crise depressiva se instala. Quando estamos tristes, angustiados, com medo, frustrados, quando temos uma oposição forte, é nesse momento que instala a crise da depressão. É nesse momento. Então, o medo, a angústia, a frustração, a oposição, nos causa isso. Agora nós iremos falar sobre a reação diante dessas coisas. Qual é a reação que temos ao ter medo, ao ser angustiado, ao sofrer uma oposição forte, ao nos frustrarmos? Qual é a reação? Agora nós iremos para o segundo tópico. Qual é a primeira reação? A nossa primeira reação quando estamos passando por isso, a primeira reação é fugir. Queremos fugir do problema. Queremos correr do problema. Fugir é a primeira reação quando nos sentimos incapazes diante do inimigo. Queremos fugir. Não queremos enfrentar. O problema se torna tão grande que queremos correr. Elias, olha o que Elias fez no versículo 3. Elias, temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Elias não quis enfrentar o problema, Elias não quis ficar lá com medo de Jezabel, de Acabe. Elias correu, fugiu da presença, a ficar distante de Jezabel. Então fugir é a primeira reação humana, quando nos sentimos incapazes diante do inimigo. Muitos, por não confiarem plenamente em Deus, usam o sono, o isolamento, o entretenimento, tem medo de ficar sozinhas e tantas outras coisas para fugir da realidade. Aqui nós temos duas reações. Umas pessoas, ao se sentirem com medo, frustradas, angustiadas, umas têm medo de ficar sozinhas, ver vultos, tem medo, quer ficar no meio das pessoas, quer usar o entretenimento para disfarçar o sentimento do medo, querem estar abarrotadas de pessoas. E já outras se manifestam ao contrário, foi o caso de Elias, querem ficar sozinhas, se trancadas dentro do quarto, fugir, não quer ficar diante da sociedade, quer ficar em um isolamento social, se trancar sós, não quer falar com ninguém. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Ele foi para a caverna, ele foi se isolar. Muitos, por não confiarem plenamente em Deus, usam o sono. Muitas pessoas querem dormir para esquecer dos problemas. Querem dormir, mas esquecem que ao acordar, o problema está instalado lá do mesmo jeito.
o isolamento, o entretenimento, tantas outras coisas para fugir da realidade da vida. Muitas pessoas se recorrem aos remédios, recorrem ao remédio para dormir, querem usar remédios para dormir, para os problemas passar, outras querem beber, outros querem se embriagar, outros querem entretenimento, festas, mas esquecem que serão mais vazias. A primeira reação é fugir. Muitos querem remédios, se refugiam em remédios, diazepam, clonazepam, querem dormir para esquecer dos problemas. Esse foi o estado do profeta Elias. Quanto mais a nós. Segundo ponto do segundo tópico. Qual é a outra reação diante dessas coisas? Esconder-se. Queremos esconder. Elias realizou grandes feitos perante o Senhor. Acabou com a idolatria de Israel e fez chover sobre a terra após um longo período de seca. Todavia, isso não o impediu que o profeta ficasse apavorado diante das desprezíveis ameaças de Jezabel. Elias, ao protagonizar ali grandes feitos, acabar com a idolatria de Israel, ele fez chover através da sua palavra, ele orou a Deus, Deus, pela sua graça, mandou chuva através da oração do profeta, por um grande período de seca. Isso não impediu que Elias ficasse apavorado. Talvez nós recebemos tantas experiências com Deus num dia, Deus se revela a nós, Deus responde a alguma oração, mas isso não é suficiente para que nós não ficamos apavorados. Olha só no versículo 9 o que diz. Ali entrou Elias numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então Elias correu para a caverna, escondeu, foi se esconder do problema, foi se esconder das ameaças, da oposição, foi se esconder de Jezabel. Então, às vezes ficamos assim, queremos esconder dos problemas, não queremos dar as caras diante dos problemas. Essa é a reação quando nós ficamos com medo, quando nós somos frustrados, quando a oposição está forte, quando ficamos angustiados, tristes, desanimados. Queremos primeiro fugir, depois esconder-se. Terceiro, desistir. Desistir. Queremos desistir. Aquilo que começamos com tanta garra, agora nós já queremos desistir. A depressão priva a pessoa do relacionamento com os irmãos e amigos. Ela deprime o desejo de viver. Quantas pessoas estão desanimadas com a vida? Recorrem ao suicídio. Quantas pessoas que pensam que o suicídio põe o fim à perseguição, põe o fim na luta, nas provas. Pensa que o suicídio é o ponto final da situação. A depressão leva muitas das vezes a pessoa a suicidar, desistir da vida, não querem mais lutar, não querem mais avançar. Então a depressão priva a pessoa do relacionamento com os irmãos. São pessoas que querem ficar só, não querem a presença de ninguém, não querem falar com ninguém, não querem conversar com ninguém, nem com os familiares, nem com os irmãos, nem com os amigos. Ela deprime o desejo de viver. Quantas pessoas estão desanimadas, não querem viver, querem voltar atrás, querem que Deus tire a vida. A vida para elas não faz mais sentido. Pede a Deus que tire a vida, tire o sofrimento. É o que Elias fez no versículo 4. Ele estava debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Quantas pessoas estão pedindo a morte? Ele disse: basta, chega. Toma agora, Senhor, a minha alma. Quantos estão assim? Desanimados, não tem reação, não tem atitudes, perdeu o sentido da vida, querem voltar atrás, desistir. Essa não é a solução. O profeta Elias passou com isso,
mas ele teve a graça de atravessar essas coisas, por mais que foram duras, difíceis, ferrenhas, mas ele atravessou com a graça de Deus. E o mesmo Deus que ajudou Elias a passar por esses problemas difíceis é o mesmo Deus que está com você, que faz você atravessar também. Lidando com os traumas emocionais, lidando com as depressões agudas que nos cercam. E todos estamos sujeitos a isso. Confiando no Senhor, meu irmão, confia no Senhor. Ela deprime o desejo de viver. Quando estamos alegres, queremos viver, faz sentido a vida, mas quando estamos tristes, parece que perde o sentido da vida. Agora nós vamos para o terceiro tópico. Como enfrentar a depressão? Como enfrentar os problemas das crises emocionais, os traumas emocionais? Como enfrentar? Primeiro, confiando no Senhor. Não adianta querer ir por si só. Primeiro você tem que depositar a sua confiança num ser superior que é o nosso Salvador. Como enfrentar? O crente que confia na soberania de Deus, mesmo nos momentos difíceis, como vividos por Elias, não se deprime, mas descansa naquele que tudo pode. Ele não desiste, ele descansa naquele que tudo pode, na soberania de Deus. Ele confia no controle de Deus, que Deus está governando, que Deus está guiando. Foi o caso de Elias. Como Elias atravessou? Confiando em Deus. Primeiro ele fica com medo, mas depois ele vai confiar em Deus, ele vai atravessar. É o que diz em Mateus capítulo 19, 26. Vamos ler aqui, para você ser confortado com a palavra do Senhor. Mateus 19, versículo 26. Diz assim, só achar aqui. Jesus diz assim, Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Talvez o que você está passando é difícil. Não tem jeito para você. Mas para Deus nada. Não existe causa. Não existe nada impossível. Jesus fita o olhar em você e vê os seus problemas. E para Ele nada é impossível. Descansa nessa promessa. Descansa nos feitos do Senhor. Segundo, como atravessar esses problemas, essas crises? Orando e jejuando. Orando a Deus, falando com Deus, declarando a Deus, contando a Deus, detalhando os detalhes da vida para Deus. Orando e jejuando. Mateus 9,15, o mesmo livro que lemos, diz assim, Mateus 9,15 diz assim, respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Jesus aqui está mostrando que as causas impossíveis para nós, difíceis, quando nos deixa tristes, nos deixa decepcionados, frustrados, o melhor a fazer é se jejuar. O jejum se mostra um quebrantamento diante do Senhor, quando mostra que nós não podemos vencer sozinhos e mostra a nossa dependência a Deus, então o Senhor vem se manifestar a nós e nos dá força para vencer. Orando, ore ao Senhor, consagre ao Senhor. É assim que iremos vencer. Terceiro, entregando a vida e o futuro a Deus. Talvez o que nos faz ficar tristes é que olhamos para o futuro e pensamos de nós mesmos, o que eu vou fazer? E esquecemos de colocar nas mãos do Senhor. Jesus fala em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí depois ele fala que basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, entrega o futuro, a sua vida, o presente, nas mãos do Senhor. Todos os dias basta o seu mal. Todos os dias temos desafios, lutas. Não podemos preocupar com o amanhã não chegou ainda. Não vamos gastar nossa mente, os nossos pensamentos nas lutas de amanhã.
Basta cada dia o seu mal. Vamos pensar no hoje, no agora, no presente. Vamos buscar o Senhor e vamos vencer hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Entregando a Deus. Mateus 11, 28, Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e o meu fardo. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, ou seja, se descanse, se entregue nas mãos do Senhor. Entregue a sua vida, o seu fardo, o seu futuro, os seus medos, anseios, desejos, aspirações nas mãos do Senhor. Agora vamos para o quarto e último tópico: saindo da depressão. Como sair da depressão? O que vamos fazer para sair da depressão? O primeiro tópico nós falamos as causas da depressão, que foi oposição, frustração, medo e angústias. Segundo tópico nós falamos as reações de antes da depressão. A primeira reação foi fugir, segunda esconder e a terceira desistir. No terceiro tópico falamos como enfrentar a depressão. Primeiro foi confiando no Senhor, segundo foi orando e jejuando, e terceiro foi entregando a vida e o futuro a Deus. E agora, em último, nós vamos falar saindo da depressão. Elias saiu. Primeiro, restauração física. O bem-estar físico e psíquico. Ou seja, primeiro, nós temos que tentar estar bem emocionalmente, bem fisicamente. A caminhada ajuda. A caminhada, praticar algum exercício físico ajuda. Restauração física, o bem-estar físico, você precisa estar bem, você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, você precisa estar bem consigo mesmo. Você precisa manter a sua cabeça bem, a sua mentalidade bem, trabalhar o seu emocional para sair da depressão. Fazer uma caminhada, praticar algum esporte físico que vai trazer a sua saúde, ajudar. Assim que vamos saindo da depressão. Segundo, mudança de rotina. Talvez estamos enfadados de trabalho, de mesmices, um ambiente de estresse que afeta a saúde física e mental. Talvez estamos ali todos os dias na mesma coisa, numa rotina ferrenha, numa rotina que só traz tristeza, enfado, canseira, estresse, ansiedade, preocupação, agitação. Então, às vezes, nós precisamos mudar a nossa rotina. Talvez você não tenha o hábito de ler a palavra, faça esse hábito. Talvez você não tenha o hábito de meditar nas Escrituras, comece a meditar, muda a sua rotina um pouco, meditar nas Escrituras, pensar sobre os feitos de Deus, analisar, pensar, refletir sobre as obras do Criador. Então, essas rotinas que temos diariamente, elas afetam a saúde física e mental. Preocupação, estresse, atinge a nossa mente, o campo de batalha que é a nossa mente. Então nós precisamos disso. Quero ler aqui um texto base aqui, Eclesiastes 2:21, fala assim, deixa eu achar aqui que eu não marquei, Eclesiastes 2:21, sobre a saúde mental, sobre a mudança de rotina. Fala assim: porque há um homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Esse versículo aqui, mostra que tem a ver com o que estamos falando. Outros que nada fizeram gozarão do seu suor do sábio. Então nós precisamos analisar os conceitos da vida. Nós precisamos analisar. Marcos também, capítulo 6. Marcos 6.
versículo 30 e 31, diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E eles lhe disse: Vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Aqui vai falar da multiplicação de pães e peixes que Jesus operou. O texto relata que os discípulos com Jesus não estavam tendo tempo nem para comer, nem para descansar. Então nós precisamos tirar tempo, nós que fazemos nosso tempo. Nós precisamos ter tempo para a nossa família, ter tempo para o trabalho, ter tempo para dormir, tempo para se alimentar e tempo para ler. Precisamos arrumar o tempo para cada coisa. Se não fazermos isso, seremos sobrecarregados. E vai trazer um cansaço físico, mental. Terceiro e último, bem-estar espiritual. Como sair da pressão, da depressão? O bem-estar espiritual. O bem-estar espiritual. Não é só o físico ajuda, mas o principal, o mais importante, o mais relevante é o bem-estar espiritual. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos fracassos, os mesmos sentimentos. Está lá em Tiago 5,17, depois você lê. Inclusive a depressão. Ele era sujeito à depressão. Ele teve sintoma de depressão. O Deus de Elias também é o nosso Deus. Assim como concedeu vitória ao profeta, nos concede também. Descanse nessas verdades, meu irmão. Talvez o seu problema é semelhante ao de Elias ou diferente, mas que se dá na mesma coisa. Depressão, ansiedade, problemas emocionais, feridas, traumas. Sofreu algum agravo na infância e traz consigo esses traumas. Confie no Senhor. Busque no Senhor forças para vencer. Talvez pensamentos, talvez medo, pavor. Talvez não dorme direito e se refugia nos remédios. Refugie-se em Cristo. Busque em Cristo, busque em Deus. Todos estamos sujeitos. Precisamos estar com a mente boa, com a mente forte, para viver para Jesus. Talvez o seu problema é familiar, talvez o seu problema é conjugal, filhos, marido, mulher, mãe, pai, irmãos. Seja qual for o problema, entregue na mão do Senhor. Ele é o Deus das causas impossíveis. Está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Descanse nessa verdade absoluta. Descanse na soberania de Deus. Busque a face do Senhor. Volte-se para Deus. Volte a olhar para Deus, o autor e consumador da nossa fé. Se entregue aos problemas, às aflições, às perseguições, as causas difíceis, os problemas, para Deus. Deus que pode solucionar, Deus tem a saída está nele. Não adianta procurar métodos, não adianta procurar técnicas, não adianta procurar experiências humanas para sair dessas coisas. Não, a palavra é a saída, Deus é a saída, o Evangelho é a saída. Procure-se ser liberto em Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis libertados. A libertação não está no remédio. Não está na mão do médico. Não está na mão de ser humano nenhum. Está na mão de Cristo, na mão de Deus. Por mais que você passe por esses problemas, por mais que possamos passar, há uma promessa de nós atravessar isso. Deus vai nos conceder graça.
vai nos conceder força e recursos para passar, para viver nessa vida. O futuro está nas mãos de Deus. O governo, a morte, as nossas vidas estão na mão de Deus. Descanse nessas verdades. Que Deus em Cristo vos abençoe no nome de Jesus. Um forte abraço. Obrigado por assistir. Que Deus abençoe.